qual é o melhor investimento para você que está começando a investir em fundos imobiliários agora. Eu vou te trazer 3 opções aqui de FIIs para você investir, divididos em 2 categorias: FIIs base 10 e FIIs base 100. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo, porque eu vou te explicar aqui. E além disso, eu também vou te mostrar quanto está rendendo cada um desses fundos imobiliários hoje. Mas antes de te revelar quais são os 3 melhores investimentos para iniciantes em fundos imobiliários, você precisa entender o que são fundos imobiliários e por que investir neles. É muito importante que você entenda isso, por isso eu também vou falar disso aqui para quem está começando agora. Fica tranquilo, é bem simples de entender. Então, primeiro de tudo, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais são do que uma estrutura ali que foi criada para reunir o dinheiro de várias pessoas que têm um interesse em comum: investir no mercado imobiliário. Imagina que você quer comprar um imóvel para começar a receber aluguéis dele, mas você só tem 50 mil reais, o que, pelo menos aonde eu moro, não dá para comprar nenhuma sala sequer. Então, o que você faz? Você fala com um outro amigo seu que também tem 50 mil reais para investir, mas 100 mil também não dá para comprar. E aí vocês falam com mais um amigo, esse que dessa vez tem 200 mil reais. E aí vocês juntam 300 mil reais e compram ali um imóvel e colocam ele para alugar, recebendo os aluguéis dele. Esse grupo de investidores que vocês criaram, que antes, individualmente, nenhum deles conseguiria investir no mercado imobiliário e receber aluguéis, agora conseguem. Fundos imobiliários funcionam exatamente dessa mesma maneira, só que com uma estrutura organizada por trás. Você tem um gestor, que é aquele cara que toma conta do fundo, ele que faz a seleção, faz a compra dos ativos, dos imóveis que vão ser alugados, e você, como investidor, você só coloca o dinheiro dentro daquele fundo para o gestor tomar conta para você. Por conta disso, ele vai ser remunerado por isso, é claro, mas você vai ficar com grande parte da receita, já que foi você que colocou o dinheiro ali. Só que você não precisa ter 50, 100 mil reais para investir em fundos imobiliários. Você consegue investir a partir de 100 reais, você consegue investir a partir de 10 reais, você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e começar a investir no mercado imobiliário dessa forma. E essa cota que eu te falei é justamente a menor parte do fundo. Então o fundo ele é dividido em várias pequenas partezinhas. Essas partezinhas é o que a gente chama de cota. E a gente faz a compra dessas cotas numa coisa que a gente chama de bolsa de valores, que é como se fosse um grande mercado organizado, uma grande feira, onde você vai lá para comprar e vender ativos, como ações, fundos imobiliários, ETFs e várias outras coisas. Características importantíssimas que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. Eles são obrigados a distribuir para você pelo menos 95% do lucro que eles têm a cada semestre. Como eu te falei, o gestor é remunerado por aquilo e você, como investidor, vai receber grande parte do lucro que aquele fundo vai ter a cada 6 meses. Mas na prática, o que acontece mesmo é que a grande maioria dos fundos paga todo mês para você que é investidor de FIIs. Então todo mês você vai receber um pequeno aluguel ali referente à cota que você tem daquele fundo imobiliário. Se você tem mais cotas, você recebe mais aluguéis. Se você tem menos cotas, você recebe menos aluguéis. Por conta disso, os fundos imobiliários são excelentes para aquele pessoal que gosta de receber aquela renda passiva, aquele dinheiro pingando na sua conta todo mês. Você tem que fazer nada mais por isso. E uma outra vantagem que faz esses fundos imobiliários serem excelentes para geração de renda passiva é que os dividendos que eles pagam, os aluguéis que os fundos imobiliários pagam, são isentos de imposto de renda. Ou seja, diferente de investir diretamente no mercado imobiliário e colocar um imóvel para alugar, onde você pagaria imposto de renda dependendo de quanto você recebesse, nos fundos imobiliários você pode receber 50 mil reais, você pode receber 100 mil reais por mês, que você vai estar isento de imposto de renda. O único imposto que você vai pagar é de 20% sobre o ganho de capital. Ou seja, caso você tenha comprado, por exemplo, a cota de um fundo imobiliário por 10 reais e você venda ela por 20 reais, o que vai acontecer? Você teve 10 reais de lucro. Então, sobre esses 10 reais de lucro, você vai ter que pagar 20% de imposto, ou seja, R$2. Agora, eu falei aqui bastante sobre receber aluguéis, sobre ter renda passiva com fundos imobiliários, mas você precisa entender de onde vem essa renda passiva. Os fundos imobiliários, eles podem ser basicamente de 2 tipos: fundos de tijolo ou fundos de papel. Um fundo de tijolo é esse exemplo que eu acabei de te dar, onde o fundo vai lá, compra imóveis diretamente, coloca eles para alugar e repassa o aluguel para você. Um fundo de papel é diferente. Um fundo de papel, ao invés de comprar o imóvel, ele compra dívidas do mercado imobiliário. Ou seja, da mesma forma que você investe num CDB de um banco ali onde você tem conta, um fundo imobiliário ele compra uma coisa que a gente chama de CRI, Certificado de Recebível
imobiliário, que inclusive você também pode comprar e investir diretamente. Mas um fundo imobiliário de papel, ele reúne vários CRIs dentro dele e com isso ele tem uma excelente diversificação. Então, se você for investir em CRIs, é muito melhor que você invista via fundos imobiliários de papel, por exemplo, do que diretamente comprando cada CRI ali de forma separada. Então, é muito importante que você entenda essa distinção entre um fundo de tijolo e um fundo de papel. Porque mais pra frente a gente vai ver algumas coisas que impactam diretamente no quanto você vai receber de renda lá no futuro, se você estiver investindo num fundo de tijolo ou se você estiver investindo num fundo de papel. Mas voltando aqui para os fundos de tijolo, eles podem ser divididos em algumas categorias. Tem fundo que investe só em shopping centers, tem fundo que investe só em galpões logísticos, tem fundo que investe só em lajes corporativas, ou seja, aquelas lajes para alugar para empresas fazerem seus escritórios. Tem fundo que investe só em lojas de varejo, tem fundo que investe só em educação, comprando imóveis para alugar para a universidade, enfim, são várias categorias, mas as principais são essas aqui: logística, lajes corporativas, shopping centers e varejo. Já os fundos de papel, a gente pode dividir eles em duas grandes categorias, vamos dizer assim. Os fundos que investem, os fundos que compram CRIs com rendimentos ligados ao CDI e os fundos que investem em CRIs com rendimentos ligados ao IPCA. E pode ter também ali um mix, né? Um fundo de papel que compra os dois tipos de CRIs, com rendimento em CDI e com rendimento em IPCA. Mas existe ainda uma terceira classe ali de fundos imobiliários que a gente pode colocar ali dentro da categoria de fundo de papel, que são os FOFs. Os FOFs são fundos de fundos, ou seja, são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. E aí você acaba tendo uma diversificação maior ainda, né? Você tem um FOF ou até mais de um FOF que investe em outros fundos imobiliários, que lá dentro esses fundos investem em vários imóveis, em vários CRIs, então você começa a ter uma diversificação cada vez maior do seu dinheiro. E quando a gente está falando de renda fixa, quando a gente está falando dos fundos de papel ali principalmente, isso é muito importante para você reduzir o risco da sua carteira. Agora, antes da gente entrar nas nossas recomendações aqui, por que você deveria investir em fundos imobiliários? Você deveria fazer isso, na minha visão, por dois motivos principais. O primeiro deles é se você deseja receber renda passiva com eles, protegendo o seu dinheiro da inflação, ao mesmo tempo em que você se aproveita da isenção de imposto de renda nos dividendos que eles têm. O segundo motivo é caso você queira diversificar os seus investimentos de renda fixa, investindo em fundos imobiliários de papel e aproveitando e reinvestindo esses dividendos isentos de imposto de renda para fazer o seu patrimônio crescer cada vez mais. Ou seja, dois motivos principais. Um para receber renda, se aproveitando da isenção de imposto de renda e protegendo seu dinheiro da inflação. E o segundo, diversificando os seus investimentos em renda fixa, se aproveitando desse recebimento de dividendos isentos de imposto de renda e reinvestindo esses dividendos para alavancar o crescimento do seu patrimônio. Agora chega de conversa, vamos para a lista dos melhores FIIs para você investir se você estiver começando agora. Lembrando que nada do que eu vou falar aqui é uma recomendação de investimento. Eu estou trazendo essa lista aqui desses fundos imobiliários porque eu acredito que eles são ótimos para começar. A maior parte deles eu mesmo já investi e acredito que eles são excelentes fontes de estudo para você se aprofundar nesse mundo dos fundos imobiliários, começar a estudar e entender se vale a pena você investir nesse tipo de ativo e em quais você deve investir. Então, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou entrar aqui no meu Google Chrome e vou colocar ele aqui na tela para você acompanhar junto comigo. Como eu falei para você no início do vídeo, eu vou trazer aqui recomendações de FIIs base 10 e base 100 e vou trazer os 3 melhores fundos imobiliários para quem está começando a investir agora, na minha opinião. Só que eu vou fazer melhor. Eu vou trazer 3 fundos imobiliários de base 10 e vou trazer 3 fundos imobiliários de base 100 para você ter bastante opção aí para avaliar e entender qual é a melhor para você. Então, eu vou abrir o meu Google Chrome aqui e eu vou digitar esse site aqui, que eu já entrei com vocês em outros vídeos, para a gente pesquisar sobre as nossas sugestões de fundos imobiliários aqui. Primeiro que eu vou colocar aqui é o XFIX11, que na realidade não é um fundo imobiliário, mas sim um ETF que persegue o índice de fundos imobiliários, o IFIX. Por que eu tô trazendo ele aqui? Porque ele é uma forma muito barata, e quando eu falo barata, entenda, de baixo custo ali, que você consegue investir com pouquíssimo dinheiro, de você se expor a mais de 100 fundos imobiliários. Para ser mais exato, nesse momento que eu gravo esse vídeo, 112 fundos imobiliários. Ou seja, então comprando uma cota já de XFIX11, você já está diversificado entre 112 fundos imobiliários. E hoje, ó, uma cota do XFIX11 está custando só
R$ 12,89. Então, se você tem pouco dinheiro e está começando agora, você também consegue investir em fundos imobiliários. Você não tem desculpa para não começar. Voltando aqui então para a tela do nosso site, a gente consegue ver aí quanto rendeu o IFIX, nesse caso aqui, desde 30/11/2020. E aí a gente consegue comparar com alguns outros indicadores, né? A gente consegue comparar, por exemplo, o XFIX contra o CDI, para a gente entender se ele está pelo menos ganhando ali do CDI. A gente consegue comparar ele também com um BOVA11, por exemplo, né? O nosso índice Bovespa ali em formato de ETF, nosso BOVA11 ali, e o CDI não foi, né? Vamos colocar aqui um CDI de novo, então. CDI, agora sim. Então vamos lá, ó. Desde 2020, 30/11/2020. Quem tá ganhando essa briga aqui, essa disputa, é o CDI disparado, 66%, enquanto o BOVA tá com 48% e o XFIX tá com 26%. Tá muito legal essa briga pro IFIX não, né? Vamos ver como isso se comporta em janelas menores? Então vamos ver aqui nos últimos 6 meses quem tá ganhando. BOVA ganhando, XFIX perdendo pro CDI também. O negócio tá feio, hein? BOVA ganhando também em 1 ano e o BOVA ganhando também em 2 anos. Isso é uma noção que você tem que ter, que investimentos diferentes, eles têm riscos diferentes e eles também têm retornos diferentes. Isso não significa que você não deveria investir em fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque os investimentos são cíclicos. Então, muitas das vezes, quando um tá bem, o outro tá mal. Quando um tá mal, o outro tá bem. Então, o que você deveria fazer é ter uma carteira diversificada com diferentes investimentos para o seu perfil. Então, primeiro de tudo, você precisa entender qual é o seu perfil. Se você é mais conservador, se você é mais agressivo, se você não sabe qual é o seu perfil. E antes que você diga, eu tenho meu perfil, já preenchi lá o Suitability da corretora. Bom, isso já é um ponto de partida, né? Já é melhor do que não ter nada, mas eu posso te garantir que aquele Suitability ali não é a melhor coisa do mundo para você identificar o seu perfil. Se você quiser fazer um teste de perfil gratuito, eu vou deixar aqui embaixo o nosso Suitability, ou seja, o nosso questionário de adequação para você entender quais são os investimentos mais adequados para você. É de graça, tá? Só tocar aqui e responder ele, mas eu sugiro que você faça isso com atenção, porque ele é um questionário, é um pouco mais longo, ele é um pouco mais completo do que aquele da corretora. Por conta disso, ele te dá também uma precisão, um resultado muito melhor. E a primeira coisa que você precisa saber, e a primeira coisa que você precisa fazer quando você está investindo é saber qual é o seu perfil. Então, entra aqui embaixo, preenche direitinho, porque lá ele já vai te dar uma resposta, já vai te dizer quais investimentos são mais adequados para você. E assim você não fica perdido, você não corre riscos desnecessários. E aí talvez você esteja se perguntando, mas o IFIX aí, esse XFIX 11 que você falou, quanto que ele paga de dividendos? Bom, essa é a grande diferença entre você investir direto no XFIX 11 e você investir em fundos imobiliários. O XFIX, ele não te paga dividendos. Os dividendos que ele recebe dos fundos imobiliários que estão dentro dele, ele reinveste automaticamente para você. Então esse é um índice que a gente chama de índice de retorno total, onde o que você está vendo aqui já é o retorno dele somado ao recebimento de dividendos. Além disso, como eu falei, o XFIX ele tem 112 fundos imobiliários ali dentro, né? E o que acontece? Na minha opinião, não são todos os fundos que estão ali dentro que são bons investimentos. Na minha visão, tem bons fundos imobiliários ali, mas também tem fundos imobiliários ruins. Isso reflete muito no retorno que o XFIX entrega. Então, eu prefiro escolher diretamente os fundos imobiliários que eu vou investir do que delegar isso para um índice, justamente por conta dessas limitações, principalmente de ter bons investimentos e maus investimentos ali dentro. Então, eu também trouxe fundos imobiliários diretamente aqui para você, obviamente, caso você não queira simplificar tanto assim a sua decisão de investimento. Então agora a gente vai para a nossa lista dos 3 melhores fundos imobiliários para você investir se você estiver começando agora. E o primeiro deles é o RBVA, também chamado de Rio Bravo Renda Varejo. Ele é um fundo de tijolo que está na categoria de varejo, ou seja, ele compra imóveis para alugar para empresas de varejo na sua maior parte. Hoje, uma cota do RBVA está sendo negociada a R$ 9,80, ou seja, ele é um FI base 10. E aqui tem mais alguns indicadores importantes que você precisa aprender a olhar aqui em fundos imobiliários. O primeiro deles é a liquidez média diária, ou seja, quanto está sendo negociado desse fundo imobiliário na média todos os dias ali na Bolsa de Valores. E esse é um fundo então com bastante liquidez, ou seja, você não precisa ficar preocupado se você vai demorar para converter o seu dinheiro em cotas de RBVA, ou o contrário, se você estiver querendo se desfazer das cotas da RBVA 11, você pode ficar despreocupado porque você vai converter isso em dinheiro bem tranquilamente. É claro que se você tiver 200, 300 mil reais aqui para negociar em RBVA em um único dia,
vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas eu imagino que você não tenha esse problema agora aí. É um problema que você vai ter no futuro. Tomara que você chegue nesse patamar, né? Bom, a segunda coisa que você precisa olhar aqui é o último rendimento. Isso aqui é o último dividendo, o último aluguelzinho que o RBVA11 pagou para os seus cotistas. E nos últimos 12 meses, isso representa um dividendo de 11,04%. Ou seja, em relação ao preço da cota, isso dá 11%. E esse é o primeiro grande indicador que você precisa entender, precisa tomar cuidado ao analisar, ao estudar fundos imobiliários. Porque esse dividend yield, ele é calculado pela divisão entre o dividendo e o preço do fundo. Ou seja, inicialmente você deve pensar assim: eu vou procurar só fundos que pagam mais dividendos então eu vou entrar na lista de FIIs e vou buscar os que estão pagando mais dividendos, é neles que eu vou investir. Certo? Errado. Tem duas coisas que podem fazer esse dividend yield subir. Ou o dividendo está subindo, ou o preço da cota está caindo. Ou seja, se o preço da cota está caindo, é porque não tem tanta gente interessada ali naquele fundo imobiliário. Muito provavelmente porque ele deve estar passando por algum problema. Então, se o dividendo está muito alto aqui, acima de 20%, tem grandes chances desse fundo imobiliário não ser tão bom assim. Isso é uma coisa que você precisa ficar ligado e você precisa avaliar em conjunto com outro indicador, que é esse aqui, ó, o P/VP. Esse P/VP nada mais é do que o preço do fundo, esses 9,80, dividido pelo valor do patrimônio do fundo, que é nesse caso aqui, o valor por cota, né? Que é nesse caso aqui, 10,57. Como é que a gente chega nesse valor aqui? É o patrimônio do fundo, ou seja, 1,7 bilhão, dividido pela quantidade de cotas que ele tem. E aí a gente chega nesses 10,57. Então, para chegar no P/VP, a gente pega os 9,80 e divide pelo 10,57. E esse valor patrimonial, ele é calculado por empresas, tá? Existem empresas que são contratadas pelos fundos para fazer a avaliação de cada imóvel do fundo. E somando as avaliações de cada imóvel, a gente chega no valor do patrimônio do fundo. Só que tem uma questão, isso não é feito todo dia, isso não é feito todos os meses. Essa é uma avaliação que é feita de forma anual, ou seja, uma vez por mês, o fundo vai lá, contrata uma avaliadora para dar um laudo de quanto valem os imóveis dele. Quanto ao preço, o preço ele muda todo dia, basta ter negociação na Bolsa de Valores. Então o preço ele ajuda a gente a entender diariamente ali mais ou menos quanto vale aquele fundo imobiliário, quantos investidores estão aceitando pagar por aquele fundo imobiliário. E aí convencionou-se então de que um P/VP abaixo de 1 significaria que o fundo estaria barato e um P/VP acima de 1 significaria que o fundo está caro, afinal é mais do que vale o patrimônio do fundo. Mas isso não é necessariamente verdade também. Por quê? Porque existe essa coisa aqui em cima chamada de preço. Então, se muitos investidores estão entendendo que aquele é um bom fundo imobiliário, muitas pessoas vão querer comprar aquele fundo imobiliário. E aí, o preço vai subir. E o preço pode subir a ponto de ficar maior do que 1. E mesmo assim, os investidores acreditarem que ainda vale a pena comprar aquele fundo imobiliário. Isso, muitas das vezes, acontece porque ele é um bom fundo imobiliário, que paga bons dividendos, que tem bons imóveis, que está repondo a inflação, que está valorizando bem. Então, por esse motivo, você precisa tomar cuidado com essa afirmação de que um P/VP acima de 1 significa que está caro e um P/VP abaixo de 1 significa que está barato. Porque muitas vezes esse P/VP está abaixo de 1 porque o fundo está com problemas, sim, então está com dificuldade de alugar os imóveis, está com imóveis em localizações ruins, os imóveis não estão sendo valorizados, ou seja, o fundo está passando por algum problema. Mas também, algumas vezes, isso pode ser fruto simplesmente da taxa de juros do mercado. Por exemplo, hoje a gente está num cenário de taxa de juros alta. Quando a gente tem taxa de juros alta, o que acontece? As pessoas preferem deixar o dinheiro na renda fixa, deixar o dinheiro rendendo 15% ao ano ali, do que correr algum risco de investir em fundos imobiliários, de investir em ações, que são sim mais arriscados que renda fixa. Ou seja, o que acontece? As pessoas passam a preterir, a não querer esses investimentos em fundos imobiliários, em ações, e aí naturalmente o preço dessas coisas cai. Então, esse P/VP pode chegar abaixo de 1 aqui, porque o fundo está com problemas, mas também pode ser por condições aí exógenas, vamos dizer assim, por condições que fogem do alcance do gestor do fundo imobiliário, como por exemplo, o caso que eu acabei de falar aqui, da taxa de juros. Mas vamos ver que tem mais algumas coisas interessantes que a gente consegue ver aqui nessa página. A gente consegue ver quanto esse fundo rendeu, por exemplo, nos últimos 12 meses. Ó. Se você tivesse investido R$50 mil em RBVA há 12 meses atrás, hoje você teria R$64.032, uma valorização de 16,95%. Ou seja, um retorno total ali, já contando valorização e dividendos, de quase 17%. Uma outra coisa legal aqui, já que esse é um fundo de tijolo, é que você consegue descer aqui e você consegue ver os ativos que esse fundo tem. Ó.
Então, esse é um fundo imobiliário que tem 82 ativos divididos em 13 estados. Imagina quanto que você teria que juntar de dinheiro para conseguir essa diversificação se você investisse diretamente em imóveis. E aqui a gente consegue ver até os endereços de cada imóvel. É bem legal essa parte aqui. Eu sugiro que depois você entre e dê uma olhada aqui, dê uma pesquisada para você entender como funciona aí. E a última coisa que eu quero te mostrar antes da gente partir para o próximo fundo imobiliário da lista é uma coisa chamada de Magic Number. O que é um Magic Number ou número mágico em português? É um número de cotas ou também em valor monetário que você precisa ter para que, com os rendimentos daquele fundo, você consiga comprar mais uma cota, sem que você coloque mais dinheiro nenhum ali do seu aporte. Esse número é muito legal porque muita gente, como eu falei, investe em fundos imobiliários para receber renda passiva e também para receber rendimentos isentos de imposto. E aí, o que acontece? Quando você chega nesse Magic Number aí, é um marco para muita gente, porque isso significa que só com os ativos que você já tem, ou seja, só com aquelas cotas daquele fundo imobiliário, você já consegue gerar mais renda passiva. E como que a gente calcula esse Magic Number? É muito simples, ó. É só a gente fazer o seguinte, a gente pega o preço do fundo, ou seja, esses 9,80 aqui, e divide pelo rendimento que o fundo paga, que é nesse caso 9 centavos, ou seja, com 108,88, nesse caso aqui 109, porque a gente não consegue comprar menos de uma cota, né? Com 109 cotas de RBVA, a gente já consegue fazer a nossa bola de neve de renda passiva com ele. E isso representa em valor monetário ali, agora é só a gente multiplicar pelo 9,80, R$ 1.068,20. Ou seja, com só R$1.000, você já consegue criar uma máquina que a gente chama de construção de renda passiva, que é um valor relativamente baixo, né? Bem interessante aí. Bom, agora vamos para o nosso segundo FI da nossa lista. E dessa vez eu trouxe aqui para você um fundo de papel, que é o famoso, o queridinho MXRF11, que a maioria das pessoas conhece. Ele é um fundo que tem 11,2 milhões de liquidez diária. Então, se você já não tinha problema para negociar o RBVA, o MXRF você tem menos problema ainda. Ele tem 5 vezes mais liquidez do que o RBVA. E o último dividendo que ele pagou foi de 10 centavos. Ó. Então, eu já vou chegar aqui com você e vou calcular o Magic Number do MXRF. Ó. 9,60 dividido por 10 centavos. Vai dar aí 96 cotas, né? Isso multiplicado por 9,60 de novo. R$ 921,60, ou seja, com menos de R$1.000 nesse caso aqui, você já consegue fazer a sua máquina de construção de renda passiva. O MXRF ele pagou 12,26% de dividendos aí nos últimos 12 meses, ó, e ele tem um P/VP de 1,01. Vamos ver quanto que ele rendeu de fato em retorno total? Ó, em 12 meses ele rendeu 16,08. Então, se você tivesse investido R$50.000 nele, você teria hoje 64.078. Bom, o terceiro fundo imobiliário da nossa lista já é um fundo imobiliário de base 100, que é o VILG11, um fundo imobiliário de tijolo que investe em galpões logísticos. Ele está sendo negociado hoje a R$ 95,20, com 3 milhões de liquidez média diária. Ele pagou 72 centavos de dividendos no último mês, o que dá aí nos últimos 12 meses 8,9% ao ano. Ele tem 1,7 bilhão de patrimônio líquido e ele está sendo negociado a 0,81 no P/VP. Se você tivesse investido R$50.000 em VILG11, hoje você teria R$72.500, uma valorização de 36%. Aí você deve pensar, nossa, vou colocar todo o meu dinheiro, eu só vou comprar a minha parte de fundos imobiliários em VILG11 aqui. Não faz isso, porque isso daqui é o passado do fundo. Não quer dizer que isso aqui vai representar o futuro também. Então, para avaliar se um fundo imobiliário está caro ou barato, se vale a pena de fato investir nele ou não pensando no futuro, você precisa fazer uma coisa que se chama valuation. Ou então você pode também assinar um serviço de uma carteira recomendada, como por exemplo que a gente tem aqui na Varus, onde a gente tem profissionais certificados que fazem esse valuation e dizem para você se vale a pena ou não investir em um determinado fundo imobiliário, se vale a pena ou não investir numa determinada ação. Na verdade, o que a gente faz aqui é montar uma carteira de fundos imobiliários, é montar uma carteira de ações, montar uma carteira de renda fixa que faça sentido, sempre com os melhores ativos na nossa visão,
para aquele objetivo. E para você entender se isso faz sentido para você ou não, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo é você entender o seu perfil. Entender se você é um cara mais conservador, se você é um cara mais moderado, se você é um cara mais agressivo. E não se engane, se você já preencheu aquele questionário de suitability, aquele questionário de adequação de perfil no site, na conta da sua corretora, confie em mim, você não sabe ainda qual é o seu perfil, porque aquele é um questionário muito raso. Então, sabendo disso, o que a gente fez aqui na Vavos? A gente montou o nosso próprio questionário, um questionário muito completo com várias perguntas para entender de fato qual que é o perfil dos nossos clientes e conseguir recomendar para eles os melhores investimentos. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar, vou deixar de graça aqui esse questionário para você preencher, para você de fato entender qual é o seu perfil, porque esse é o primeiro passo. Sem isso, qualquer investimento que você compre pode estar completamente errado para o seu perfil. Então, se você quiser entender qual é o seu perfil, clica aqui embaixo, preenche esse questionário. É um questionário que é muito mais completo, então você precisa ter atenção na hora de preencher ele, mas a resposta que ele vai te dar, você vai levar para a vida toda. O próximo fundo imobiliário da nossa lista é o RBFF, que nesse caso é um FOF, um fundo de fundos, que está sendo negociado a R$ 49,36. A gente tem esses intermediários aí, né? Tem fundos que estão negociados a R$20, tem fundos que estão negociados ali a R$50, mas a maioria deles ou tá próximo de R$10 ali, ou tá próximo dos R$100. Nesse caso aqui, o RBFF já é um fundo bem menor. Então, se você for investir nele, você tem que ficar ligado, investir um valor muito menor, porque ele só tem 230 mil de liquidez média diária. O último rendimento que ele pagou foi de 51 centavos, o que deu aí, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 12,49%. Ele está sendo negociado a 0,79 de PVP e se você tivesse investido R$50 mil nele, hoje você teria 60.754. Uma valorização aí de 9,11%. Agora que eu me atentei aqui, ó, essa valorização é só da cota, ó, que é esse 54.550 dividido pelos 50 mil. Um valor total, somando o dividendo já, um retorno um pouquinho acima dos 20% já, né? A gente pode até fazer essa conta aqui para entender melhor. Então, em 12 meses, você teria 60.754,22. Isso significa que você teve um retorno de 21,5%. 21,5% foi o retorno em 12 meses, já considerando os dividendos, no caso do RBFF. Então, vamos calcular agora o Magic Number do RBFF. 49,36 dividido por 0,51. 96,78 cotas, ou seja, 97 cotas, que dá aí pra gente 49,36 vezes 97, 4.787,92. Ou seja, com R$ 4.800 mais ou menos, você já consegue construir a sua máquina de renda passiva com o RBFF. Aí você deve pensar, então eu vou investir só em FIIs base 10, porque nos FIIs base 10 preciso de muito menos dinheiro para chegar no meu Magic Number e fazer a minha bola de neve. Sim, você pode fazer isso, mas isso não é uma regra, tá? Você pode simplesmente receber os rendimentos do RBFF e comprar cota de MXRF. Nada te prende a ter que investir em RBFF com as cotas que você recebeu dele. Aquele dinheiro é seu, caiu no seu bolso, você pode fazer o que bem entender com ele. Inclusive, você pode sacar esse dinheiro e gastar, mas eu não aconselho que você faça isso agora. Se você está começando a investir em fundos imobiliários agora, você tem que pensar em construção de renda passiva, em crescer o seu patrimônio primeiro, para depois usar aquele dinheiro ali, que vai ser um dinheiro bem maior, que vai conseguir te comprar muito mais coisas no futuro. Pra gente fechar, o último fundo imobiliário da nossa lista é o RBRP11, que é um fundo de lajes corporativas que investe ali em imóveis na região de São Paulo. Ele tem uma liquidez média diária de 856 mil. O último rendimento que ele pagou, o último dividendo, foi de 40 centavos, o que representou aí um dividend yield de 10,06% nos últimos 12 meses. Ele tem quase 1 bilhão de patrimônio líquido e está sendo negociado com PVP de 0,66. E aí, será que o RBRP é uma oportunidade ou é uma cilada? Bom, isso aí eu deixo como assunto para um próximo vídeo. Vamos ver quanto que você teria acumulado aqui investindo no RBRP. Se você tivesse investido 50 mil reais há 12 meses atrás, hoje você teria 61.864, que dá um pouco mais ali dos 20%, né? Mas só em valorização do patrimônio, só em valorização da cota, dá um retorno de 15% anual. Para fechar, vamos calcular aqui qual é o nosso Magic Number do RBRP. Então, de novo, estou fazendo isso aqui várias vezes, imagino que agora você já não tenha mais dúvida de como que se calcula o Magic Number dividido por
0,40, a gente precisa de 129, 130 cotas de RBRP para atingir o nosso Magic Number, que é de R$ 6.730. Então, recapitulando a nossa lista aqui, se você quiser investir de forma simples, indiretamente, você pode comprar cotas de XFIX11, que é um ETF que replica o IFIX, que tem lá dentro 112 fundos imobiliários. Mas se você quiser colocar só bons fundos imobiliários na sua carteira, aí, na minha opinião, você já precisa ir para investir diretamente neles. Então, eu trouxe aqui para você FIIs base 10 e FIIs base 100. Então, RBVA, MXRF como 2 FIIs base 10 aí, e como FIIs base 100, o VILG11, o RBFF e o RBRP. Me diz aí, o que você achou desses fundos imobiliários? Você gostou dessa lista que eu trouxe aqui? Você investe em algum desses fundos imobiliários? Conta aqui para mim nos comentários e me diz também sobre qual assunto você gostaria que eu fizesse um vídeo novo aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.